sejam muito bem-vindos ao programa Sala de Imprensa. Para a compreensão de todos os públicos, eu vou me autodescrever. Me chamo Mariana Rocha, sou jornalista, mulher, branca, de olhos e cabelos castanhos. Hoje uso um blazer na cor preta e um vestido nas cores preto e marrom. Você aí de casa sabe como funciona o Legislativo? O que é o regimento interno? Hoje aqui no Sala de Imprensa a gente explica para você. O regimento interno, por exemplo, é um documento que norteia as atividades da Assembleia Legislativa. É um conteúdo técnico, mas para facilitar a compreensão de todos, a TV Alian criou o programa Explicando o Legislativo, que deixa você aí de casa por dentro dos termos usados na rotina do parlamento. E para conversar sobre esse programa da casa, eu convidei hoje meu amigo jornalista Adriano Castro, que é apresentador do Explicando o Legislativo. Seja muito bem-vindo, Adriano. Muito obrigado, Mariana. Olá para você que nos acompanha aqui pela programação. Só para eu me autodescrever também, eu me chamo Adriano Castro, sou um homem branco, tenho os olhos e os cabelos castanho escuros. Estou vestindo hoje, da cintura para cima, uma camisa no estilo polo na cor preta e também estou vestindo uma calça na cor azul. E é uma honra participar aqui do programa Sala de Imprensa, Mariana. É uma honra para mim também. Olha, o programa do Adriano é um dos mais assistidos porque ele explica exatamente todos os termos técnicos, lógico, com uma linguagem muito simples para você aí de casa entender como funciona cada setor do Legislativo aqui da casa, da Assembleia Legislativa do Amazonas. E no primeiro episódio, é claro, ele começa mostrando a sede, as curiosidades. Como é que foi esse episódio, hein? É isso mesmo, Mariana. Só para explicar um pouco o que é o Explicando o Legislativo, ele surgiu dessa necessidade, né, de traduzir o regimento interno, que é a nossa base, é o documento que a gente usa para embasar todos os programas, de traduzir esse importante documento para uma linguagem mais popular, mais simples, para todos que possam entender melhor como que é o funcionamento da Assembleia Legislativa. E no primeiro programa, a gente começa explicando já o primeiro artigo desse regimento, né, que fala sobre as disposições preliminares da Assembleia Legislativa. Onde que é a sede? É em Manaus? Pode ser transferido para outro lugar? Pode ser transferido para outro prédio que não seja esse aqui? E aí a gente contou tudo isso no primeiro programa. Antes de a Assembleia Legislativa ser instalada aqui, ela teve outras instalações. Olha e aí só. eu fiz uma visita lá no centro da cidade. Todas as outras instalações foram no centro da cidade. Então eu e o cinegrafista Walter Araújo demos um passeio lá pelo centro, fomos lá onde foi o primeiro prédio, ainda na Assembleia Provincial, que fica ali no estacionamento do Teatro Jebes Medeiros, ali no centro, na Rua da Instalação. E aí nós também fomos nos outros pontos, né? Na Biblioteca Municipal, ali no Paço Municipal, ali na Praça da Polícia, no Colégio Estadual, onde também foi uma instalação da Assembleia Legislativa, até chegar aqui. Então, nesse primeiro episódio, a gente faz esse arremate, né? Mostrando o que é a sede da Assembleia Legislativa, por onde a Assembleia Legislativa já passou. E aí a gente lembra que aqui no hall, né, de entrada da Assembleia Legislativa, do prédio principal, existe essa história contada também, né, com fotografias lá. Então, as pessoas que visitam a Assembleia Legislativa, elas podem também conferir toda essa história, né, das instalações das sedes da Assembleia Legislativa. O Explicando o Legislativo traz você aí de casa para dentro da Assembleia, né? Já mostrou aí de cara a sede da Assembleia atualmente aqui no bairro Parque 10, em Manaus, e mostra com certeza os detalhes de cada salinha, cada setor, né? Cada documento, o que acontece aqui dentro. Tudo começa depois de uma eleição, né, Adriano? O parlamentar se elegeu, primeiro dia é o dia em que ele toma a posse. E você também explicou isso já no programa, né? Isso é o segundo programa que a gente fala. E antes disso, depois da eleição, existe algumas questões burocráticas que a pessoa eleita ela precisa seguir. Por exemplo, tem a diplomação que é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. A pessoa precisa enviar aqui para a Assembleia Legislativa os documentos, né, que precisam ser publicados no Diário Oficial do Legislativo, né? Então, antes de tomar posse, precisa fazer tudo isso. Eu também conto no primeiro episódio. A gente fala da sede e também dessas questões burocráticas. E aí, no segundo episódio do programa Explicando o Legislativo, a gente fala exatamente sobre essas reuniões preparatórias
que elas precisam acontecer antes da posse, né? A primeira reunião é para dar posse a todos os deputados eleitos, né? E quem preside essas reuniões preparatórias é o deputado mais idoso, né? Nesse biênio, quem presidiu foi o deputado Adjuto Afonso, e nesse programa também a gente faz uma entrevista com ele fala, né, sobre como que é a responsabilidade, esse ato de fazer essa presidência de 2 momentos muito importantes dessas reuniões preparatórias, que é a primeira para dar posse a todos os deputados eleitos e a segunda para fazer a eleição da mesa diretora, né? A Assembleia Legislativa tem uma mesa diretora para comandar os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, né? São 10 cargos na mesa diretora. E aí essa eleição também é presidida pelo deputado mais velho, mais idoso, que foi o deputado Adjuto Afonso, e a gente mostra no segundo episódio tudo isso, essas reuniões preparatórias, como que foi a posse, como que foi a eleição da mesa. Tudo isso que o Adriano está falando para você, ele está no regimento interno. É o principal documento da Casa Legislativa, né? Há essa burocracia, como o Adriano falou, mas tudo isso é para deixar a coisa organizada, é para deixar algo bem transparente. Transparente e legal, né? Legal, exatamente. Da legalidade. Dentro da lei, e para que a população possa ver que tudo é feito de forma muito transparente aqui no Poder Legislativo. Há burocracias, mas que devem ser seguidas para que haja organização. Né? E o Adriano vem no Explicando Legislativo, explicando para você aí de casa de uma forma muito simples, com uma linguagem muito simples, né, A gente Adriano? recebeu muitos comentários e feedbacks, inclusive, Mariana, aqui. Nós tivemos concurso público recentemente, no mês de dezembro, né? Quem assistiu o programa, muitas pessoas estavam estudando ali, assistindo o programa, se preparando para fazer a prova do concurso público da Assembleia Legislativa. Então a gente recebeu muitos feedbacks, muito positivos relacionados a essa preparação, né? Essa explicação que é feita, né? Que o programa trazia sobre essas questões técnicas da Assembleia Legislativa. Inclusive, quem quiser acessar, tá tudo gravadinho lá no YouTube, né, Adriano? Tem uma playlist no canal da Assembleia Legislativa do Amazonas, é Assembleia AM no YouTube, só pesquisar, que aí tem uma playlist lá de todos os nossos programas e também do Explicando o Legislativo. Resumindo, o que o Adriano faz no Explicando o Legislativo, explicando principalmente o regimento interno, as comissões, como que acontece tudo aqui dentro, é exatamente para levar até você todo o trabalho do Legislativo, né? E aí ele tira aí do regimento interno item por item para saber quais são as regras para o trabalho legislativo andar dentro da lei também aqui, né? E aí no terceiro episódio, por exemplo, a gente fala sobre os blocos parlamentares, como que os deputados se organizam por bloco parlamentar, por colégio de líderes, as lideranças, quem são os líderes, quantos vice-líderes, o que o líder pode fazer um comunicado de liderança, fala em nome do partido, quem é o indicado. Então a gente explica como que funciona essa organização e divisão, né? Líder da maioria, líder da minoria, liderança dos partidos. Então a gente explica tudo isso também em um dos episódios, acredito que seja o terceiro episódio, que a gente fala sobre essa organização e divisão de bloco parlamentar, de partido, entre os próprios deputados. Aqui no plenário, gente, tanto na hora das discussões quanto na hora da votação, tudo é feito de forma muito organizada, sempre seguindo o regimento interno aqui da casa. Deputados, é claro, podem falar, podem se expressar, mas sempre tem sua vez, sempre tem sua hora, sempre tem o seu tempo. Seu momento, não dá para eu falar por 1 hora e você só 5 minutos. Isso não existe, né, Adriano? Isso não existe, né? De acordo com a organização e divisão dos blocos, né, o bloco parlamentar vai ter uma quantidade de tempo de acordo com o número de deputados naquele bloco. Então, existe toda uma regra para fazer essa divisão, para saber quanto é o tempo de cada bloco parlamentar, né? E o tempo de liderança, que são 5 minutos para cada líder, mas em relação aos deputados, quando eles se dividem e se organizam por bloco, aí existe toda uma matemática que precisa ser feita para saber a quantidade de tempo, por exemplo, de cada bloco parlamentar, e aí eles se organizam para saber, fala 5 você, falo 10 eu, preciso de um pouco mais de tempo, mas existe esse consenso entre os próprios deputados do bloco, né? Tem um tema que vai demandar mais tempo, ele já se organiza ali com os deputados da própria bancada, próprio bloco, para que, né, ele fale mais esse tempo. É tudo muito conversado entre os próprios deputados. E isso tudo precisa de organização e o regimento interno
traz exatamente essa organização, né, para poder ser um trabalho harmonioso. Inclusive os projetos de lei que dão direitos a vocês, cidadãos, eles não podem ser feitos de qualquer forma, né? Não, tem toda uma gerência e um suporte técnico que os deputados têm, né, para elaboração, criação de projetos que também precisam obedecer, por exemplo, à Constituição Federal, precisam obedecer à Constituição do Estado, né? Porque um projeto de lei, para ser uma lei, ser aprovada e virar lei, não pode ferir as questões, os artigos da Constituição, por exemplo. Então, tem toda uma questão técnica e os deputados recebem também esse suporte técnico aqui dos nossos profissionais, nossos outros colegas servidores, né? Adriano, o que você mais destaca no programa, né? Por que ele é tão importante? A gente sabe que é um dos programas mais importantes da casa, exatamente para que as pessoas em casa saibam o que acontece aqui na Assembleia. E aí a gente dividiu os últimos programas que a gente teve nessa temporada sobre os órgãos de deliberação, a gente dividiu por ocupações, né? Por exemplo, nós temos órgãos de deliberação superior aqui da Assembleia Legislativa. O primeiro é o plenário é soberano. Então, todas as questões que não tiverem, por exemplo, no regimento interno, quem decide é o plenário. O presidente leva ao plenário e os deputados decidem por votação, né? Por maioria dos votos, como que é aquela questão que não está clara no regimento, por exemplo, para se resolver. Então a gente traz os órgãos de deliberação superior da Assembleia Legislativa. E aí a gente tem um programa só falando sobre o plenário, né? Quais são as atribuições do plenário, quais são as responsabilidades, o que o plenário decide. E aí depois a gente outro órgão de deliberação superior da Assembleia Legislativa, por exemplo, é a mesa diretora. A mesa diretora também tem a missão e responsabilidade de fazer várias decisões, né? De tomar várias decisões. E aí tem um programa explicando só sobre a mesa diretora. E aí também tem a divisão de cargo por cargo da Assembleia da mesa diretora. Como eu falei anteriormente, são 10 cargos na mesa diretora, né? Aí tem um programa falando só sobre a presidência, a responsabilidade dos presidentes, convocar reunião. Muita gente não sabe, né? Convocar reunião, né? Conceder a palavra para o parlamentar. Ele tem que manter a ordem do recinto do plenário, se houver alguma discussão, pedir calma aos deputados durante aquela discussão. Manter a ordem. O presidente tem várias missões, tanto administrativa e legislativa, né? E também ele que organiza toda essa questão, convoca a reunião, decide a ordem do dia, quais são os projetos que serão votados. E aí tem um programa explicando todas essas funções do presidente. Aí já tem outro programa falando só sobre as funções dos vice-presidentes. Porque o vice-presidente é aquela que substitui o presidente, né? Se o presidente não estiver presente... Eles têm que estar preparados para isso, né? Vai substituindo conforme a ordem hierárquica. Vem o primeiro presidente, depois o segundo presidente e o terceiro presidente. Mas, além dessas funções, eles também têm funções específicas, né? Por exemplo, o primeiro vice-presidente, que nesse caso é o deputado Adilto Afonso, ele atua naquela parte orçamentária e financeira também, né? O segundo secretário, ele já é responsável pelo cerimonial e o transporte, pela estrutura. Trabalhos são divididos. São divididos. O segundo secretário, por exemplo, essa questão da conservação dos prédios da Assembleia Legislativa. O terceiro secretário, eu explico que, né, que a gente, aqui na Assembleia Legislativa, a gente não tem uma polícia legislativa, né? A segurança é feita, tem uma segurança particular que faz aqui no plenário. Policiais militares. Seguranças da casa, mas também tem os policiais militares que fazem a segurança dos deputados, por exemplo, e também ali na entrada. Mas o terceiro secretário, aqui a gente não tem, mas se a gente chegar o momento de ter a Polícia Legislativa, é o terceiro secretário que é responsável pela essa Polícia Legislativa. E aí a gente explica isso direitinho no programa, né? Cada função do presidente, dos vice-presidentes, da secretária-geral, que é a Alessandra Campelo, tem um programa só falando sobre as secretarias, qual a responsabilidade da secretaria-geral. A secretaria-geral, ela auxilia o presidente em todas as funções administrativas, né? Questão de presença de deputado, questão da votação, faz a leitura de ata, faz a leitura de expediente, faz a leitura da ordem do dia, naquele momento de votação, a Secretaria-Geral auxilia todo esse momento da presidência, né? E aí nós falamos também as funções dos secretários, né? Dos vice-secretários. E eles também têm essa questão, né, de substituir a Secretaria-Geral
obedecendo a ordem hierárquica. É isso, está tudo explicadinho lá, dividido, né? Todos os cargos da mesa diretora, são 10 cargos e vários programas explicando essa parte da deliberação, do órgão de deliberação superior relacionado à mesa diretora. Só para a gente finalizar, é importante dizer que tudo é feito de forma muito democrática aqui, né, Adriano? Não é qualquer parlamentar que é presidente, não é qualquer parlamentar que compõe a mesa diretora, tudo passa por uma votação da maioria dos deputados, né? É isso mesmo, né? Como a gente mostra no segundo episódio, que tem eleição, então os deputados, depois dessa eleição, eles tomam posse nas suas funções específicas dentro da mesa, né? E aí cada deputado segue realizando a sua função pelo período de 2 anos, né? Que é a quantidade de tempo da eleição de um biênio, que é a mesa diretora, ela é eleita a cada 2 anos, né? E aí a gente explica direitinho como a função de cada deputado dentro das suas atribuições da mesa diretora, por exemplo. É isso mesmo. Você aí de casa, então, que quer conhecer um pouco mais sobre o Legislativo Estadual, é só se ligar aqui com a gente na TV Assembleia. Adriano, eu quero agradecer a sua participação hoje aí, um programa excepcional que explica de forma muito simples e muito clara para a população tudo que acontece aqui na TV, na Assembleia Legislativa. É isso, né? O objetivo é exatamente esse, deixar a população mais por dentro do que é a função, né, de um deputado estadual, do que é a função da Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa, o deputado, né, e a Assembleia Legislativa é a representação popular, né? Foram pessoas que foram eleitas para representarem aqui toda a população do Amazonas. Então a gente quer deixar isso bem claro, né? Qual é a função da Assembleia Legislativa, qual é a atividade, qual é a responsabilidade, até para que a pessoa, né, a população possa cobrar, né? Eu te elegi, então eu posso cobrar. É isso que a Assembleia Legislativa faz, está fazendo, cobrar, ficar ali, né, no pé, mesmo para ter essa questão, né, essa responsabilidade como cidadão mesmo, né, de acompanhar todas essas atividades e coisas que precisam ser feitas, né? Vamos convidar o pessoal de casa para assistir o Explicando o Legislativo? O Explicando o Legislativo está lá no canal da Assembleia Legislativa, no YouTube, a Assembleia AM, é só pesquisar direitinho e tem lá uma playlist com 8 episódios, né, que vão explicar nessa primeira parte essa questão das sedes da Assembleia Legislativa, essa questão do bloco parlamentar, lideranças e os órgãos de deliberação da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Amazonas, plenário, mesa diretora e cada função da mesa diretora, cada um desses 10 cargos aí que ocupam uma mesa diretora. É isso, gente. Informar é uma atividade democrática e para isso existem programas como o Explicando o Legislativo. Você que nos acompanhou até aqui e ficou interessado em saber mais sobre o que é a mesa diretora, a presidência, vice-presidência e demais termos, acessa lá, como disse o Adriano, youtube.com/AssembleiaAM. Assiste, tem uma playlist do programa Explicando o Legislativo, que em 2026 volta com muito mais informações, né, Adriano? É isso, né? E aguardo você. Muito obrigado pela audiência, você que acompanha o programa Explicando o Legislativo. E vem muito mais por aí. Tá certo, Sala de Imprensa é isso, uma vitrine que valoriza os talentos da Casa Legislativa e mostra pra você programas que podem informar e entreter. A edição de hoje fica por aqui, a gente se vê, né, Adriana? É isso, tchau.